no chão, disposição, força jovem do Vascão. Você aí, avisa a puta, que vai ter que me engolir. Demorou, ei, você aí, avisa pro Zagallo, que vai ter que me engolir. Demorou, cheiro de pano queimado, Israel foi esmagado e o seu lado foi tomado. Minha torcida é o esculacho, sou o terror do Rio, eu sou da Força Jovem Vasco. Eu vou, então vem, que a vida Bom dia, família. Um excelente domingão, um dia abençoado para todos nós. Chegou o grande dia. Comecei aí com a festa que a torcida do Vasco fez, né, o apoio total, passando aquela confiança para os jogadores do Vasco. Isso é muito importante, né, para que eles tenham a dimensão, né, do quanto vai ser importante passar para essa final. Mas momentos antes de gravar aqui esse vídeo, eu estava pensando, né? Cara, chegou o dia 14 de dezembro. E desde 11 de setembro, eu estava vendo aqui, que foi o dia que o Vasco conseguiu a classificação difícil, suada, tensa contra o Bairro, que a gente estava aguardando esse dia. E chegou, família. E aí a pergunta que não quer calar. Como é que tá? Como é que tá seu coração? Tá bem? Tá tranquilo? Tá confiante? Tá pessimista? O que você tá sentindo nesse momento? Me conta. Porque eu posso te falar aqui, família. Ontem eu comentei com vocês, né, que eu só ia aparecer no sabadão. Eu gravei 2 vídeos. E avisei, né, no segundo vídeo, porque eu ia trabalhar ontem. Eu trabalhava com foto, filmagem, e ontem meu pai precisou de mim, eu fui com ele. E aí eu não consegui gravar 3 vídeos. Mas, assim, certo ponto até me ajudou, né? Pensar em outra coisa, focar ali no trabalho, porque é muita responsabilidade, né, família? Você tá lidando ali com um sonho, né, do casal, planejamento, uma festa maravilhosa ali no grupo de pagode, lá deu um show lá, foi muito legal. E eu consegui ali distrair, mas todo momento que dava uma parada, dava uma segurada, ia comer alguma coisa, ia beber alguma coisa, minha cabeça ia lá no Vasco. Tava lá no Vasco. Então eu tô muito ansioso, nervoso, eu acho que dá para reparar pela forma que eu estou falando aqui pausadamente, porque é muita tensão no jogo de hoje. Eu quero muito disputar essa final, eu tenho certeza que eu só fico pensando nisso, que, poxa, o Vascaíno, o cara merece muito disputar essa decisão. A gente precisa, né, disputar essa decisão. Eu escolhi acreditar, cara. Eu escolhi ter confiança. Eu botei isso na minha cabeça, eu botei isso no meu coração. Falei com vocês que eu não vou sofrer por antecipação. Vasco é isso, Vasco, poxa, o Vasco nos últimos anos, o Vasco sempre cede à pressão e não sei o quê, e tem um retrospecto deles como mandante e tudo mais. Não. Eu escolhi acreditar e repito aqui, eu não estou falando que o vascaíno que está pessimista, eu sou mais vascaíno que você, não. De forma nenhuma. Cada um sente de uma forma, cada um pensa de uma forma, cada um lida com esse sentimento que é ser vascaíno e carregar, né, esse escudo de uma forma. Então eu resolvi não sofrer por antecipação. Eu estou confiante, eu estou muito confiante que o Vasco hoje vai disputar a final, que o Vasco vai conquistar a vaga para a final da Copa do Brasil 2025. O Vasco vai ser firme, o Vasco vai ser forte, o Vasco vai ser um time confiante. As coisas vão acontecer para o Vasco, vão acontecer, tem que acontecer. E o Vasco vai conquistar essa vaga aí, família vascaína. Mais uma vez, né, assim como eu fiz na quinta-feira, nesse vídeo aqui não tem reação nenhuma do rival, eu sempre faço isso, né, em todo pré-jogo, mas, né, naquele dia eu não fiz e hoje eu também não vou fazer, porque eu vou repetir aqui
o meu pensamento, o meu argumento, mesmo na quinta-feira, né, onde esse retrospecto estava, né, muito presente ali, que era a sequência deles e a nossa sequência, eu comentei com vocês. Tem muito mais a ver com o Vasco do que com eles. Lembra que eu falei isso aqui com vocês? Se o Vasco hoje tiver tesão, tiver vontade, comprometimento, o Vasco tem recurso, o Vasco tem talento. Não foi isso que eu falei? Quem está chegando aqui agora, eu estou repetindo para dar sorte. Foi isso que eu falei na quinta-feira, estou repetindo hoje. No ano passado, você tinha uma dura missão. Torcer para o Vasco, performar o que não tinha condição de performar e ainda secar os jogadores do Atlético Mineiro. Né? Secar o Hulk, secar o Paulinho, secar o Scarpa, secar o Arana. Hoje não. Nesse domingo não. Hoje você tem que torcer para o Vasco, pelo Vasco, para os jogadores do Vasco, porque eles têm condições de colocar o Vasco nessa decisão, independentemente do que o Flucy apresentar. É o Vasco querer, é o Vasco ter confiança, coragem para jogar. Então a gente vai trocar uma ideia sobre o jogo, né? O Flucy tem alguns desfalques, a gente vai trocar uma ideia aqui também sobre o Thiago Mendes, debater o provável Flucy, o provável Vasco e falar só aqui de uma informação do PH, né? Nesse vídeo aqui das 7, é isso, família. Provavelmente eu vou voltar depois, porque eu fiz isso na quinta-feira, então de repente eu vou voltar aí com outro vídeo, né? Porque o jogo é só às 8h30, eu vou estar aqui novamente para trocar uma ideia com vocês. Mas chega aí, chega com o Thiagão, vamos fazer aquela corrente de fé aqui, visando esse jogo das 8h30. Mas antes, dá aquela força aqui pro Thiagão, se inscreve, deixa o like, comenta, hype o vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E não esquece aqui da parceria do Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magazine Luiza, tá? Só clicar no nosso link. Se você quiser comprar o boné, o tênis, a creatina que eu separei aqui, o multivitamínico, vai estar ajudando demais. Mas de repente você quer comprar uma outra parada nesse site, só clica aqui no nosso link. Não precisa comprar os produtos que eu separei. Compra a sua televisão, compra o seu tênis, compra a parada que você já estava pensando, já estava planejando, sem pagar R$1 a mais. Só clica aqui no link, porque o meu link vai estar te direcionando para o site que você já vai comprar e isso vai ajudar aqui o nosso trabalho. Tá bom, família? Vamos lá, só essa notícia aqui que eu vou repercutir com vocês, depois foco total no jogo, porque como eu não consegui gravar o terceiro vídeo ontem, né, como eu comentei com vocês, estava trabalhando, estava filmando o casamento, viva o amor, viva o Vasco no dia de hoje, mas essa notícia aqui surgiu, né, e não somente o Léo, eu vi outras páginas comentando que o PH, né, dificilmente vai ficar no Vasco para a próxima temporada. Ele tem uma proposta do Bayer Leverkusen, do Bolonha e do Eintracht Frankfurt, né? Eintracht Frankfurt. Mas a proposta que mais chama a atenção é de um time da Arábia Saudita, porque ele teria ali um salário de R$1,5 milhão. Eu acho muito difícil, cara, o PH permanecer. Vale pontuar aqui que ele tem contrato com o Vasco, né? Até 31 de dezembro de 2027. Então tem mais 2 temporadas aí com a gente. Mas eu acho muito difícil, né, o PH ficar. Eu sei que ele tem o desejo de disputar uma Copa do Mundo e ele sabe que no Vasco, né, no Vasco aumenta, né, as chances dele, porque é o clube que ele já está adaptado, que ele é titular, que ele é uma referência. Né, chegando num outro clube ele vai ter que ganhar o espaço dele, depende do treinador, dos companheiros, encaixe, adaptação e tudo mais, família, né, muita coisa assim, são várias coisas para se preocupar em relação a isso. Agora, não dá para negar. Aqui ele tem opções, né, de escolher clubes. Bayer Leverkusen ganhou, né, a Bundesliga no ano passado, foi? Não foi no ano passado, não. Mas ganhou recentemente com o Xabi Alonso. É uma equipe que compete na Alemanha mais na parte de cima. O Bolonha é um clube que eu acho que está até melhorando, né, tem bons resultados recentes aí nessa temporada. E o Eintracht Frankfurt é um time que está até na Liga dos Campeões, né? Mas também não sei assim se o PH optaria por esses clubes, porque aí pode acontecer um bate-volta, né? Não sei se ele vai visar isso aí não, família. Eu acho que ele vai optar pelo papel colorido da Arábia Saudita, hein? Dependendo aqui do tempo de contrato, você imagina, R$1,5 milhão, carro, tá falando aqui carro, casa, né? Vai ajudar ele na adaptação do país e tudo mais. Eu acho que a gente vai perder o nosso lateral. Mas eu puxei essa resenha aqui para novamente, né, mandar uma corrente positiva para o PH, porque ele é um jogador muito importante para o nosso time, família, é uma referência, na minha opinião, tá no top 3, né, dos jogadores do Vasco. Foi um jogador que fez uma excelente temporada, tanto que foi eleito aí o
o lateral, né, melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro, chegou à seleção. Sim, teve um erro ou outro, né, e assim, erros graves, né, podemos dizer, porque o Vasco acabou empatando ou perdendo essas partidas que o PH errou. Mas, na minha opinião, tem moral, e é um jogador que, assim, família, ele pode ser fundamental no dia de hoje, porque ele tem a condição física, porque ele tem a força física. E isso, nesse confronto contra o Fluminense, é importante demais, porque o diferencial do Fluminense em relação ao Vasco é essa força, com o Serna, com o Canóbio, o próprio Everaldo tem uma condição física, mas, né, tem uma dificuldade técnica. A gente vai falar aqui de um desfalque que eu acho interessante, que eu acho importante sim, que poderia até ser titular no dia de hoje. Então, assim, espero que o PH, né, e assim, tenho certeza disso, tenho certeza que tá focado na Copa do Brasil, tá focado no Vasco, e aí depois, né, ele toma essa decisão, se vai ficar, se vai sair. Claro, né, o clube que o PH decidir se vai sair ou não, para qual país ele vai ter que acertar aí com o Vasco. Como eu disse, tem contrato até o final de 2027. Mas PH, fé, irmão, tô mandando aqui uma corrente positiva para você. Hoje você vai ser importante, hoje você vai jogar bola, vai jogar bem, vai dar assistência, vai fazer gol. Vamos lá, PH, vamos lá. Família, então vamos lá, vamos focar no jogo de hoje. Jogo, né, decisivo. Eu posso dizer que é o jogo mais importante do canal Vasco em Família, né? E eu tenho certeza que é o jogo mais importante dos últimos anos para você, né? Esse jogo tem um peso muito grande, porque assim como no ano passado, aquele jogo do Atlético Mineiro foi também muito importante, mas assim, tem algumas diferenças, né? O Vasco perdeu a primeira partida jogando fora por 2-1, não é isso? Tava levando a partida para os pênaltis no segundo jogo, gol do Verratti de pênalti, e o Hulk achou aquele gol. Então o Galo estava, né, com a vantagem e conseguiu ali o empate, classificou para a final, para a decisão. Fora, né, a situação das peças do time do Galo, do time do Vasco, que eu estou sempre comentando aqui com vocês nesses últimos dias. Nesse momento, né, hoje, domingo, Maracanã, 8h30, com certeza torcida do Vasco em maior número. O Vasco tem a vantagem, né, e o Vasco tem as peças, né, um time equilibrado em comparação ao nosso adversário. Então, assim, todo o desenho do jogo, o retrato do jogo, eu acho que tem esse sentimento de um jogo muito importante pra gente, né? Pro Thiagão aqui, sem sombra de dúvida, é o jogo mais importante aí dos últimos anos. Eu, né, sou um vascaíno de 34 anos, sim, eu vivenciei a Copa do Brasil, lembro perfeitamente de tudo, né, esse título nacional. Era moleque, mas estava ali, né, já era muito vascaíno na Libertadores, na Mercosul, principalmente na Mercosul, que já até contei aqui a história do meu avô, que foi me acordar quando o Vasco fez o segundo gol, né, o 3-2, e aí eu passei a acompanhar com ele. Mas eu preciso, cara, você precisa, a gente precisa novamente disputar uma decisão e, claro, vencer, ganhar. E começa hoje. Vamos lá, vamos focar aqui na partida, porque eu estava vendo aqui nessa postagem até de uma página do Vasco que destacou que o Hércules e o Soteldo estão fora do jogo de hoje, tá? O Soteldo, na minha visão, seria reserva, claro, poderia entrar no decorrer do jogo. Acho que é um desfalque, porque, né, no primeiro jogo entrou o Keno. De repente, se você tem o Canóbio, o Serna, entra o Soteldo, né? A sua primeira opção ali no banco. Dessa forma, vai continuar sendo o Keno, me parece. Mas assim, eu chamo a atenção, família, pro Hércules, tá? O Hércules jogou até contra a gente no jogo que a gente ganhou do Campeonato Brasileiro, segundo turno. Só que assim, é um jogador que, tecnicamente falando, a gente conhece ele do Fortaleza, pode não ser um primor técnico, eu não acho ele ruim de bola, mas em comparação ao jogador que jogou contra a gente, né, que é o Nonato, que também tem o seu recurso, também tem ali a sua qualidade, mas é um jogador infinitamente pior na questão física em comparação ao Hércules. Então poderia ser mais um jogador para trazer essa dificuldade para o Vasco, porque já tem o retorno do Canóbio, que é muito rápido, né, ajuda na recomposição, ajuda taticamente, tem a sua dificuldade para finalizar, mas então esse desfalque aqui, eu acho que é um desfalque que a gente pode, né, entender como positivo, tá? Porque seria um jogador para jogar no lugar do Nonato, jogar no lugar do Nonato e dar essa questão física, essa força física no setor de meio campo do Fluminense, família. Em relação a gente, eu estava vendo essa postagem aqui da Super Rádio Tupi, né, dizendo que o Thiago Mendes não está 100%, e aí sim, dessa forma teria a possibilidade do Hugo Moura começar jogando, né? Mas eu já vi outras páginas confirmarem a presença do Thiago Mendes. Me preocupa um pouco a questão física, porque realmente a gente precisa competir, a gente precisa
né, ser mais intenso, ganhar as divididas, isso é muito importante. O Vasco competiu muito no segundo tempo, foi intenso, foi guerreiro, né, não deixou o Flucer respirar, adotou também uma estratégia de botar a bunda lá atrás. Então a gente precisa, né, de jogadores com força física. O Thiago não é esse jogador, você imagina, né, não estando na condição ideal. Mas, claro, o Diniz e o próprio Thiago, o Diniz não ia escalar e o Thiago não ia entrar em campo se não tivesse condição de contribuir, de ajudar. E quando a gente olha para o banco, fica realmente difícil, né? É optar pelo Hugo Moura, que fez o que fez contra o Galo, é o Tietchan sem força nenhuma. Eu acho que para iniciar a partida, porque entrar no decorrer do jogo até acho que ele pode ajudar, que ele pode sustentar pela experiência dele, pegando o adversário mais cansado. Então, assim, espero que o Thiago Mendes possa estar bem para jogar e jogar bem, né? Porque é um jogador experiente e a experiência tem que fazer a diferença nesse jogo. Não vai conseguir em alguns momentos na questão física, mas no talento, na experiência, tem que fazer, né, a diferença, porque é um jogo de muita tensão, um jogo de muito nervosismo. E assim, família, antes de falar aqui a provável escalação dos dois times, do nosso Vascão e do Flucer, eu não sei, assim, claro, só quando a bola rolar e tudo que pode acontecer na partida a gente vai entender. Mas, né, num primeiro momento, assim, a gente imagina um jogo totalmente diferente do que foi o primeiro jogo, né? Porque claramente o Flucer abriu o placar, uma jogada ensaiada ali, falha do Vasco, e depois adotou a estratégia de jogar nos contra-ataques, né? Se fechar bem ali, né? Eu mostrei para vocês aqui um vídeo do Rodrigo Coutinho analisando o primeiro gol do Vasco e como é que o Flucer estava postado, né, a linha de 4, os volantes, Soteldo, Serna, Everaldo, lá atrás, mano. Lá atrás, o time todo atrás, dificultando a movimentação, né, do Vasco, os passes e tudo mais. Então acho que isso vai ser diferente, né, em relação ao confronto de hoje, principalmente no início da partida, porque, né, eles têm que buscar o resultado. Eles vão sair para o jogo, né, vão ter que se expor um pouco mais, a linha de defesa lá atrás, Thiago Silva, o próprio Freitas. E aí, né, estava até falando com meu tio sobre isso, eu acho que eu comentei com a galera de membros, não lembro se eu comentei aqui. Cara, o Vasco precisa ser cirúrgico, né? O Vasco precisa ser cirúrgico, porque se no primeiro jogo não teve tanto espaço e conseguiu mesmo assim criar oportunidades, acredito que nesse jogo vai ter mais oportunidades para você atacar uma última linha com o Ryan, com o próprio Andrés Gomes, né? Contra-ataques, assim, aproveitar essa movimentação, talvez essa pressão do Flucer e quando, né, conseguir sair, criar as oportunidades, cravar. Porque se o Vasco iniciar cravando, você já traz uma carga emocional para o Flucer, né, pesada, né, pesada. Porque eles estão atrás, né, o Vasco tem a vantagem do empate, você imagina, né, saindo na frente. E mesmo assim, família, saindo na frente não pode abdicar de jogar. Não pode, né, não pode. Tem que continuar equilibrado, claro, e tendo as alternativas para atacar. Porque a gente precisa, né, ser corajoso, ter coragem para jogar. A gente sabe muito bem quando a gente, né, fica lá atrás, esperando o adversário, e o adversário atacando. Em uma hora, é brabo, é complicado. Então a gente não pode em nenhum momento abdicar de jogar. Não pode. Mas sair na frente é fundamental. Sair na frente, já dar esse baque para cima deles, vão se expor, vão ter, com certeza, vão se desorganizar, e aí é a hora que a gente realmente pode matar essa partida e cravar a nossa classificação para a final da Copa do Brasil 2025, família. Dessa forma, né, o time mandante está aí, Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli e Nonato, como eu disse, o Hércules está fora, Lúcio, Canóbio, Serna e Everaldo. Eu não sei, né? Vamos esperar assim até o último momento se de fato vai com o Everaldo. Eu estava assistindo alguns cortes, até páginas, né, que estavam comentando que ele já tinha confirmado que seria o Everaldo mesmo para essa partida, mas vamos aguardar, de repente pode aparecer o John Kennedy, né? E o nosso time, família, Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodrigues, Barros, Thiago Mendes e Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan. É isso, família. Em relação ao Vasco, é lutar, é ter atenção, é ter tesão, é ter confiança, né? Lembrar ali da festa que a torcida fez, do apoio que a torcida foi lá no CT, ter coragem para jogar realmente. Como eu disse, muita atenção numa partida como essa. Saber se defender é muito importante, né, porque o adversário vai criar, o adversário vai ter as chances, vai pressionar, e é você, né, ter essa tranquilidade, ter essa atenção para se defender. E, família, né, vai ser um outro jogo, na minha opinião, pelo menos no início, tá? Pelo menos no início. Por isso que é importante o Vasco, né, sair na frente e não abdicar de jogar como eles fizeram. Porque o Flucer claramente fez o gol
e recuou. E o Vasco soube aproveitar, teve um mental forte, conseguiu a virada, né? O gol do Verratti mostra isso, poderia ter ali parado, tomado cartão e empatado e tudo mais, vamos decidir no domingo. Não desistiu, né? Foi à luta, buscou, foi atrás, o Ryan aí conseguimos buscar ali o segundo gol. Então é isso, família, é isso. Eu acho que, cara, o quarteto do Vasco ali na frente vai bem, vai jogar bem, porque, família, eu tô nervoso agora. Eu tô pensando coisa por coisa, tá juntando o cansaço da filmagem também. Ai, nervosismo. Mas eu tô confiante, cara, eu tô confiante. Ai, mano, eu sei que do lado de lá eles estão falando isso também, mas eu tô com um sentimento, assim, muito forte, sabe, de classificação. Vai dar certo, cara. Vai dar tudo certo, família. A gente merece. Fui.